Atividade lúdica para balé adulto? Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E sim, é possível fazer atividade lúdica, né? Atividades lúdicas, né? Tem mais de uma. Para balé adulto, sim, e é muito legal. Tá? Você que dá aula, coloque isso nas suas aulas porque é muito legal. E você que faz balé e às vezes não entende por que o professor cisma de dar algumas brincadeiras, fica comigo nesse vídeo que agora você vai entender tudo. A verdade é que, assim, atividades lúdicas, né, a gente usa muito com criança, vai lá e pega o bambolê e dá o bambolê para a criança aprender o padechá, e dá o bambolê para a criança aprender o braço, e dá não sei o que, enfim, né, cada professor usa lá seus adereços. E cria historinha para não sei o que, nananã. E para o adulto a gente fala, não, agora já é adulto, agora não dá mais para ficar, né? Não, né? Na verdade, a gente precisa, no balé, quanto mais lúdico a gente trabalhar, principalmente movimentos de braço, né? A gente precisa imaginar que não, olha, tá saindo, como é que uma bailarina fala, uma aluna fala? Pó de pirlim-pim-pim, né? Ai, cheio de pó de pirlim-pim-pim. Sem problema, tá tudo bem. Sim, o adulto tem que imaginar o que ele quiser, desde que aquilo facilite para que ele consiga executar as coisas como tem que ser executadas. E muitas vezes na hora da gente ensinar nome de passo e tudo, fica muito mais fácil associar com o lúdico, não tem problema nenhum você usar as figuras lúdicas para explicar as coisas para um adulto, tá? E a gente peca muito em não associar coisas lúdicas na hora de trabalhar com adulto, a gente peca mesmo. Deixa a aula muito mais leve, muito mais divertida, teste aí. E hoje eu vou trazer para você então 3 ferramentas lúdicas para você usar na sua aula de balé adulto. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira ferramenta para você usar aí de atividade lúdica na sua aula de balé adulto é uma brincadeira muito bacana que você pode fazer com seus alunos. Primeira coisa que você vai fazer, vai pedir para que eles se juntem em duplas, tá? Então aí vai ficar uma bailarina, outra bailarina e tal. E aí você vai propor para que essa dupla faça, uma seja aí a pessoa que vai fazer e a outra seja um espelho dessa pessoa. E aí você vai propor, normalmente a gente faz isso com música de adágio, né, que é um pouco mais fácil ali para começar. E aí você vai propor, olha, primeiro a gente vai fazer movimentações de braço. Então, braço e aí sobe, pode colocar braço e cabeça e tal. E aí a bailarina que está na frente de espelho, ela vai ter que copiar os movimentos ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo, tá? Então aí vai ficar uma imitando a outra e tal. O que vai acontecer durante essa dinâmica, né? As bailarinas elas vão ter que desenvolver a atenção. Quem está copiando vai ter que acabar prestando atenção qual é o movimento, né? Ao mesmo tempo que ela está fazendo, por onde esse movimento vem, se esse braço veio por dentro, né, ou se ele veio por fora, qual a velocidade desse movimento, até onde esse movimento chega, enfim. Com isso a gente começa a aflorar ali a questão de atenção do aluno mesmo. E aí você pode ir aumentando, aí depois que fez o braço, agora pode acrescentar a perna, aí faz um tandi, faz um... Enfim, uma bailarina vai sempre desenvolver o exercício ali, o adágio e tal, e a outra que está na frente dela vai ter que fazer junto ao mesmo tempo, depois inverte. E aí você faz essa dinâmica com a sua turma e tal, e você vai ver que elas vão começar a rir e tal, e nananã, deixa a brincadeira acontecer, tá? E o foco ali não é que o movimento saia perfeito, não. O foco está sendo trabalhar outras coisas. Primeira coisa que é legal para trabalhar nesse exercício, a própria interação entre os alunos, né? A gente precisa sempre lembrar que o balé adulto, né, a bailarina adulta, a grande maioria, ela começa a fazer balé pelo sonho, pelo desejo de fazer balé. Ela continua a fazer balé porque ela tem um objetivo. Sim, então ela quer dançar alguma coisa, ela quer ir para a ponta, ela quer nananã. Mas depois do objetivo, ela continua fazendo porque ela tem um envolvimento. Sim, então ela tem um envolvimento com a turma, ela tem um envolvimento com a escola, com o professor,
Ou às vezes, dependendo do nível da bailarina, ela consegue manter-se fazendo balé porque ela tem um envolvimento com o balé. Ela já chegou no ponto que ela sente o próprio corpo e que ela percebe o quanto aquilo é importante para ela, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente acaba oferecendo para a turma, né, uma maneira da turma ter um entrosamento. E esse entrosamento é o que faz elas ficarem mais próximas e desenvolverem essa comunidade mesmo que é formada dentro das turmas de balé adulto, tá? Então, é uma atividade muito legal para você aplicar com seus alunos e sempre no final da atividade explicar por que você está fazendo isso, né? Afinal de contas, atividade lúdica não é porque eu inventei de colocar uma brincadeira no meio de uma turma de balé adulto e vão falar que você tá louca, né? Não, atividade lúdica realmente é porque tem um fim. Então, às vezes, você está percebendo que a turma tá bem displicente, assim, de tipo não prestar muita atenção no que está sendo proposto e tal, e aí você entra com uma dinâmica dessa e no final da dinâmica você pode até explicar, olha, eu dei essa dinâmica hoje para vocês lembrarem como é que faz para prestar atenção no movimento, porque eu tô vendo que vocês não têm prestado muita atenção nos movimentos que eu tenho dado. Então, agora que eu vi que vocês são capazes de prestar atenção no movimento da amiga, por favor, todo mundo prestando atenção no meu movimento. E aí, enfim, você consegue ainda dar uma bronca fazendo uma brincadeira, tá? Uma segunda atividade lúdica aí, ou dinâmica, né, sei lá como você gosta de chamar, que a gente pode fazer nas turmas de balé adulto, que é muito legal. É quando você percebe assim que tem um aluno que está mais quietinho, né? Que é mais... Normalmente tem uns alunos que são mais tímidos, né? Que você vai dar o exercício, o aluno já está lá no fundo da sala, nem sabe o que é para fazer, mas já se colocou lá no fundo para garantir que ninguém vai tá vendo. Aliás, você bailarino que está me vendo nesse momento, deixa eu te alertar. Você sabia que, na verdade, a gente, como professor, a gente olha o fundo da sala muito mais do que a frente da sala? Pois é. Se você quer se esconder do seu professor, não adianta você se colocar no fundo. Vem pra frente, fica aqui na cara do seu professor, porque ele vai estar sempre olhando o fundo, de vez em quando ele bate o olho na frente. Ele olha o fundo, de vez em quando ele bate o olho na frente. Sabe por que a gente faz isso? Porque normalmente quem está se colocando na frente já sabe um pouco mais, já está um pouco mais seguro, tal, então já se coloca ali porque já domina um pouco mais. Aí a nossa atenção já fica lá no fundo, fala, deixa eu ver o que estão fazendo de errado lá atrás, né? Então assim, não achem que vocês se escondem lá no fundo, tá? Vem pra frente. Bom, e aí você percebe que tem aquela bailarina que fica lá escondida lá no fundo e tal, e não sei o que, e aí você fala, gente, como é que eu faço pra trazer essa bailarina para a turma, né? Ela raramente, quando eu peço, às vezes a gente pede para um bailarino, faz para mim, deixa eu ver o seu pas de bourrée que está fazendo errado, deixa eu ver para poder corrigir. Aí a pessoa já até trava, né? Porque não quer mostrar nada e não sei o quê. E a gente, como professor, né? A gente não tem a função apenas de ensinar balé, né? O bom professor é aquele que consegue realmente trazer os seus alunos para dentro do balé, né? E então a gente tem a função de resgatar esses alunos mais tímidos lá também. E aí tem uma dinâmica muito legal que eu gosto bastante, que é a gente fazer a dinâmica do braço do catre do Lago dos Cisnes. Sabe aquele bracinho assim, ó? Vou colocar uma foto aqui, nesse bracinho. Sim? E aí como é que você vai fazer? Você vai simplesmente, não vai falar nada, que é braço do catre, nada. Você vai simplesmente colocar os seus alunos lá, tá, e falar, olha, agora dei lá, né, na aula, tudo aí em um determinado momento, sei lá, um adágio, né, para não ser tão cruel assim. Depende, se a turma já tá te dando trabalho, você joga no pequeno salto, brincadeira. Mas enfim, um adágio lá, né, sei lá, pique arabesque, pisa, enfim. E aí você joga lá, monta uma sequencinha mais lenta e tal, e na diagonal e fala, ó, todo mundo mão na cintura, a sequência é essa, a sequência é essa, a sequência é essa, ensinou a sequência com mão na cintura, não dá braço nenhum, tá? Aprenderam a sequência, tá, ok. Agora, se juntem em grupos de 4, e aí o que vai acontecer, né? As amiguinhas e amiguinhos, porque o ser humano funciona assim, vai olhar para quem é amiguinho, né? E vai fazer, ai fulana, vamos fazer, gente, vamos. Juntou em 4. Aí você já vai ver que é aquela pessoa mais tímida, né, se juntou ali com as 4 que ela tá, né, mais assim e tal. E aí você vai simplesmente inverter a tropa. Então, fulana com Beltrana, ciclana com Joana,
nananã com nananã. Você separa todo o grupo, junta outros grupos, porque ali o grupo já te deu a deixa de quem é amiguinho, né? E aí, beleza, separou as turmas e tal, e aí você vai falar, olha, então agora deem as mãos, né? E a gente vai fazer a sequência assim, 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 com as mãos do Catra e do Lago. E aí elas vão começar a tentar fazer sequência, vão errar, vão pisar uma no pé da outra, vão tropeçar, enfim, vai ser aquela bagunça, e é isso que a gente quer, tá? Mais uma vez, a importância não tá no passo sair correto, pelo contrário, tá? Quanto mais erro der, melhor. Porque quanto mais erro der, mais elas precisam fazer essa interação entre elas, mas elas vão precisar conversar, olhar e falar, ai, desculpa, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá. Sim, e aí elas vão usando dessa interação para se conhecer melhor, para criar um grupo mais harmônico, ok? Aí você vai dar a sequência e aí passa lá a sequência com os braços dados, dá um tempo para que elas assimilem toda a informação, deixa elas conversarem, darem risada, lá, agora vamos ver na música, tal, belezinha, bonitinho. E aí terminou, você explica porque você fez aquela brincadeira. Ó, a gente fez essa brincadeira que é porque eu tô sentindo vocês muito acanhado. Algumas de vocês tá muito, né, muito lá pro fundão, não sei o que, não, eu quero ver todo mundo, tá vendo? Ninguém morde, uma pisou no pé da outra e ninguém mordeu ninguém, tá tudo certo. Tá? Então, usa dessas brincadeiras para promover um ambiente um pouco mais relaxado na sua sala de aula de balé adulto, ok? E agora uma terceira atividade lúdica aí que você pode fazer com balé adulto, que é muito legal. Também serve para alunos tímidos aí, para você conseguir, né, trabalhar um pouco da timidez nesse aluno. Porque o que acontece com o aluno tímido, né? Qual é o problema do aluno tímido, né? O aluno tímido, ele funciona redondinho enquanto ele acerta. Quando ele erra, ele trava. E a gente sabe que no balé, a maior parte do tempo é erro, né? É raro a gente pegar lá uma sequência e falar, nossa, fiz impecável, foi 90% impecável. Não, normalmente a gente fala, foi 50% impecável, mas os outros 50%... porque a gente tem um nível de exigência e tudo mais, enfim. Mais pra frente a gente fala disso. Mas o aluno que é mais tímido, ele tem muita dificuldade em lidar com esse erro dele. Porque quando ele erra, o professor vai corrigir. E tudo que o aluno não quer é ser visto, né? O aluno tímido. Então ele tá lá no fundo e ele não quer muito... Aí ele errou e você já fala, não, faz esse pas de bourrée para eu poder corrigir e tal. Aí é que ele erra mais ainda, aí é um desastre. Então a gente precisa trabalhar essa questão do aluno tímido, né? E uma maneira da gente trabalhar isso é melhorando aí a liberdade para ele criar, né? Quando a gente é mais criativo, a gente é menos tímido. Quando a gente sente liberdade para criar, a nossa timidez acaba diminuindo, porque a gente começa a trabalhar um pouco mais de exposição, de expor aquilo que eu criei e tal. Vem um desejo de fazer aquilo, né? De criar aquele determinado movimento e tal. Então a gente vai começar a trabalhar o adulto, né, tímido nessa situação aí de criatividade. Vamos trabalhar a criatividade para que na hora que ele erre, ele não trave. E aí você pode propor, dei lá a barra, tal, não vou dar nenhum centro, chamo todo mundo lá para o centro e falo, tá, separem em 3 grupos, né, e pede para a turma se separar em 3 grupos. E aí deixa eles ficarem lá os amiguinhos, não tem problema, já vai ser uma atividade bem tensa para eles, para a gente separar os amigos, deixa os amiguinhos lá. E aí, beleza, separamos os amiguinhos e aí ficou primeira panelinha de amigo, segunda panelinha de amigo e terceira panelinha de amigo. Tá, então, primeira panelinha, olha, tem 4 na primeira, 4 na segunda, 4 na terceira. Então, ó, esse grupo aqui de 4 vai montar para mim um adágio. Isso, calma, um adágio, tá? 2 oitos, bababá. Aí você vai lá, você dá a direção. E aí você impõe algumas regras. Primeira regra. Se tem 4 pessoas, eu tenho que ter 4 passos. Se for ter 2 passos de uma pessoa, tem que ter 2 passos de todo mundo. Então, 8 passos ou 4 passos, enfim. Então, eu preciso ter 4 passos nesse adágio. Então, vai fazer um demi-plié, um grand plié, respirou. O outro vai fazer um souplesse, o outro vai fazer não sei o quê, não. Agora que eu dei um exemplo, ninguém mais pode usar esse exemplo. Tá? Você pode já colocar isso. Então, a primeira regra. Todo mundo tem que dar pelo menos um passo. Né? Por quê? O que vai acontecer? Na hora que você propor isso,
a bailarina ou o bailarino tímido vai simplesmente se colocar na posição de copiar. Então tá, vocês querem fazer isso? Tá, a gente faz. Quer fazer isso? A gente faz. E ele não vai se sentir na obrigação de criar alguma coisa. E a gente vai impor essa obrigação mesmo. Tem 4 pessoas, cada um cria um passo e acabou. Um passo só, junta numa sequência só, ficou lá o Haddad. Aí a outra panelinha, você vai lá e fala, ó, vocês vão criar um pequeno salto. Vocês vão criar uma sequência de pirueta, sim? E aí cada panelinha vai criar uma sequência, sendo que todos que estão, né, todos os alunos têm que participar ativamente sugerindo passos ali. E aí, segunda regra. Primeira é que todo mundo tem que dar algum passo. A segunda regra é que ninguém pode questionar o passo do outro. Quando você fala isso, o tímido já olha e fala, então tá, então ninguém vai me julgar. Aí ele se sente na liberdade, vamos dizer, de poder realmente criar, tá? E aí ele vai falar, então o meu vai ser um grand plié. Ah tá, grand plié, todo mundo obedece e acabou, sim? Então, imponha pelo menos essas 2 regrinhas, e aí você pode pôr regras de quantos 8 vai ter, se é todo mundo junto, enfim. E aí, todo mundo vai, apresenta a sequência, na hora que, depois que apresentar, você vai virar para a pessoa e falar qual foi o passo que você montou? E você, e você, e você? Para você ter certeza que todo mundo deu um passo na sequência. E aí você pode pedir para o primeiro grupo passar essa sequência para todos os outros, para que todo mundo faça um adágio. O segundo vai passar o pequeno salto para todos os outros, para que todo mundo faça o pequeno salto. O terceiro vai passar de pirueta. O que vai acontecer? Se você estiver trabalhando ali com números pares, né? Então, por exemplo, tem 4 do primeiro grupo, 4 do segundo, 4 do terceiro. Então, a pessoa que está ensinando aqui do primeiro grupo, ela pode ensinar para 2 pessoas. A do segundo grupo ensina para mais 2. Sim, intercalando os grupos. O que eu faço com isso? Eu obrigo que o meu aluno tímido ou a minha aluna tímida, ela ensine aquela sequência para outras pessoas. Isso eu vou tirando ela, eu vou resgatando esse aluno daquele mundinho dela de timidez, daquele mundinho de quero nunca participar, só quero copiar, só quero... E aí eu vou resgatando esse aluno de lá e mostrando para ele que ele também pode participar ativamente das coisas, tá? E isso vai desenvolvendo criatividade, desenvolve a autoconfiança do aluno, é muito legal. Fora que é uma diversão, assim, os alunos adoram, as alunas adoram, tira a aula daquele marasmo, né, que às vezes entra a aula de balé adulto num marasmo, né, de ser sempre a mesma coisa, tal, então você consegue dar um movimento a mais na aula, eles saem comentando, algumas coisas acabam virando piada e tal, e enfim, cria um ambiente muito agradável, tá? Bom, é isso, essas são as 3 ferramentas que você pode estar utilizando aí de forma lúdica nas suas aulas com bailarinas e bailarinos adultos. Dá para trabalhar o lúdico, sim, é muito bem-vindo o trabalho do lúdico e com certeza vai criar um outro clima, um outro ambiente aí para suas aulas. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um curtir. A gente tá no Facebook, Instagram, Spotify e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, né? E a gente se vê então na próxima dica, no próximo vídeo. Até mais!